A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero fazer uma breve oração por todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus o milagre, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso, um Deus que está no controle de todas as coisas. Amados, a necessidade da oração, do clamor, do pedir a Deus todos os dias, orai sem cessar. A Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros, orar, fazer o bem, ajudar, abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós oramos, clamamos e pedimos a Deus o milagre, a vitória sobre todas as lutas, sobre todas as dificuldades. Amados, vivemos em um mundo, como diz a palavra de Deus, jaz do maligno. Vivemos em um mundo de tribulações, de contendas, discussões, brigas, de maldade, aonde nós vemos guerras, rumores de guerras, a falta de paz em muitas famílias. Muitas famílias não sabem mais o que é ter paz. E a paz quem pode nos dar é o Senhor Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Pessoas precisam entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, crer em Jesus e nos seus ensinamentos, como diz em João 8,31. Jesus Cristo, ele diz para pessoas, para uma multidão onde ele está ali falando, ele diz bem assim: se vós obedecerdes os meus ensinamentos, seguir os meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós vemos muitas pessoas falando sobre o versículo 32, até políticos citam o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas o versículo 31, Jesus Cristo está dizendo: se vós permanecerdes nos meus ensinamentos. Aqui nós vamos ver a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. A igreja que permanece, que vive os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas e muitas denominações religiosas, e cada uma delas tem o seu ensinamento, tem os seus métodos, as suas tais doutrinas, as suas regras. Muitas nós vemos vários tipos de ensinamentos que não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isto eu tenho falado há vários anos e tem incomodado muitas pessoas. Muitas pessoas estão incomodadas com esta verdade, que para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo é preciso seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E se nós fizermos uma pergunta, aonde está escrito que Jesus ensinou as pessoas a serem idólatras? A idolatria
através de imagens, ídolos, esculturas, amuletos. Aonde está este ensinamento? Este ensinamento não vem do Senhor Jesus Cristo, mas sim é um ensinamento religioso. Aonde Jesus ensinou a adoração ou veneração de amuletos, protetores, mágicos, da sorte, da cura. Aonde está escrito este ensinamento? Nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aonde Jesus ensinou a fazer círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras e outras práticas. O ocultismo ensinou estas práticas e muitas nações evangélicas absorveram para os seus templos, para os seus ensinamentos religiosos. Por isso que Jesus Cristo ele falou: vocês querem realmente serem meus discípulos? Vocês têm que permanecer nos meus ensinamentos. Ensinamentos de observância de roupas, alimentos, pagamentos, dias, também não vieram do Senhor Jesus Cristo. E muitas nações citadas evangélicas também adotaram este sistema, estas regras, nas suas nações religiosas. Muitos tratam Jesus como um Deus insuficiente, um Deus menor, e ao mesmo tempo dizem que Jesus é o seu Salvador. Um Deus menor e um Deus insuficiente, insignificante, não pode salvar ninguém. Porque este Deus é o diabo. Muitos não gostam que fale este nome. Mas se olharmos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ali está dizendo que o Deus deste século, com letra minúscula, menor, cegou a mente dos incrédulos nas trevas, e eles não conseguem ver a glória, o brilho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos explica, amados, nos ensina, nos orienta, nos mostra o caminho da verdade. Esta é a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele venha a crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus enviou a luz a este mundo, mas muitos amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando nós vemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos nas trevas. Está aqui algo preocupante, aonde nós vemos muitos membros religiosos que a sua mente está conservada nas trevas. Eles não conseguem entender os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ali entra o amor, o perdão, a misericórdia, o ajudar o próximo, o fazer o bem, o abençoar, o amar. E amar o próximo, amados, não é concordar com tudo, não é aceitar tudo, porque hoje, quando nós pregamos a palavra de Deus e falamos algumas verdades do Senhor Jesus Cristo,
para algumas pessoas pode ser interpretada como uma palavra odiosa, como perseguição odiosa, quer dizer, perseguição religiosa, ou intolerância religiosa para alguns. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que algumas práticas não vêm do Deus de Israel, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando uma religião ela tem aquela prática e você fala pela Bíblia, não aquilo que você pensa, aquilo que a Bíblia diz, aquela pessoa pode dizer: ah, você é um intolerante religioso, você não aceita a minha religião. O pregar a verdade de Deus pela Bíblia, para muitos virou uma palavra de intolerância religiosa. O falar a verdade da Bíblia, para muitas pessoas virou uma intolerância religiosa. Se nós lermos no livro de Apocalipse, aonde fala, ficarão de fora. E ali vai falar sobre feiticeiros, idólatras, mentirosos, os cães, que são os incrédulos, os ímpios, os zombadores de Deus. Porque hoje nós vemos muitos zombadores de Deus, amados. Quantas pessoas zombam da pregação de Deus? Esta oração que eu estou fazendo, eu não estou engrandecendo nenhuma placa religiosa, eu não estou engrandecendo nenhum líder religioso, eu não estou engrandecendo nenhuma denominação religiosa. Eu estou falando sobre o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único cabeça e Senhor da igreja, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho, verdade e vida. E aí pessoas começam a zombar desta pregação. Ah, não estamos zombando de você. Mas o que eu estou fazendo neste momento? É isto que as pessoas não têm o entendimento. Não se deve zombar de uma pessoa que está pregando a palavra de Deus. Se ela está falando bobagens, heresias, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, é uma coisa. Se a pessoa está falando a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Zombar da pregação de Deus é zombar de Deus, zombar da palavra de Deus. Tem pessoas que não têm este entendimento, que ninguém zomba de Deus e fica por assim mesmo, amados. O que se planta, se colhe. Todas as nossas escolhas terão consequências. E pessoas não entendem isto. Acham que podem fazer o que quiserem, que não vai haver consequências. Toda ação provoca uma reação. E pessoas não entendem sobre isto. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Se nós não pregarmos a palavra de Deus, como vai criar fé nas pessoas? E quem é o autor e consumador da nossa fé? O seu nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só que o ensinar a idolatria, o ocultismo, o misticismo, a superstição, isto não são ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e não vai criar a fé verdadeira nas pessoas, a fé no Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, infelizmente, vão a várias denominações religiosas
E ali o ensinamento, a idolatria, o ocultismo, o misticismo, a superstição através de amuletos, as pessoas começam a criar fé nestas coisas que não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas criando fé no ensinamento religioso. Tem pessoas que têm a sua fé alicerciada na idolatria. Tem pessoas que têm a sua fé alicerciada nos amuletos protetores. Tem pessoas que têm a sua fé alicerciada no ocultismo, através de entidades. Tem pessoa que tem a sua fé alicerciada em práticas que nasceram nas trevas e não nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados, devemos crer em Deus, mas crer também no Senhor Jesus Cristo, porque diz o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim, eu e o Pai somos um só. Que Deus venha abençoar a todos neste domingo. Vamos continuar orando em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as famílias. Família orando por família, irmão orando por irmão, sempre no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que virá luta, dificuldades, adversidades. E sabemos que as pessoas têm que buscar a Deus. Buscar a presença de Deus é o que nos dá força e ânimo para resistir todos os ataques deste mundo. E são tantos e tantos ataques, tantas pessoas usadas pelo inimigo para nos atacar, para nos derrubar, para tentar derrubar, tentar desanimar, desacreditar. Assim como Deus usa os seus, o inimigo também usa os seus. Quantas pessoas pararam porque foram atacadas pelo inimigo, aonde ele usou pessoas para derrubar a sua fé? Quantas pessoas desanimadas, desacreditadas, desmotivadas, porque foram enganadas por falsos mestres e líderes religiosos. Eu já falei em várias orações e pregações sobre isto, amados. Deixe os seus comentários. Pessoas que foram enganadas e estão paradas por causa disso. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer: que o homem poderá lhe enganar, mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Senhor Jesus Cristo, não vão te enganar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: errais e não examinais as Escrituras, porque elas falam, testificam de mim. A Bíblia também diz: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Não conhecimento religioso, de uma denominação religiosa. O conhecimento de Deus, quando você busca em Deus a sabedoria que vem do alto. Muitas pessoas se inspiram em homens, em doutrinas humanas. Nós temos que se inspirar no autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor neste domingo. Que Deus venha continuar curando, libertando, salvando,
abençoando as famílias. Peço oração pela minha família, assim como eu oro pelas famílias, para que Deus venha curar, salvar, libertar, prosperar, abrir portas de bênção, curar as enfermidades, libertar os cativos. Eu oro por todas as famílias e peço a bênção de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas famílias, a nossa casa. Eu peço a proteção do Deus de Israel, a proteção do Deus Criador do céu e da terra, sobre a minha casa, a minha família, sobre todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Eu peço a transformação de Deus no Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus, o milagre de Deus, os livramentos de Deus, o prosperar de Deus na nossa casa, na nossa família. Eu peço o agir do Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor neste domingo, que venhamos ter uma semana de bênção, de milagres, de poder, de transformação e arrependimento de vidas. Amado, se você pecou e errou, peça perdão para Deus, porque o amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe o dia de amanhã, só Deus sabe. O ir e o vir pertence a Deus. O dormir e o acordar pertence a Deus. Se você pecou, errou, se conserte com Deus. Peça perdão para Deus e busque em Deus o transformar da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,